Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Devocional aqui na nossa IPP TV. Aqui quem está falando é um rosto novo. Eu sou o pastor Marcelino, e estou chegando aqui em São Paulo agora. Viemos aqui para trabalhar na área da educação física e esportes no Mackenzie Tamboré, e é um prazer estar com você aqui esta manhã, na nossa IPP TV, da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa igreja missionária. E como é bom fazer parte dessa igreja que investe em missões, que respira missões. É bom fazer parte, de uma forma ou de outra, na grande comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nessa terça-feira aqui pela manhã, já entrando em meados do mês de outubro, já se aproximando do final de ano. Mas será que nós podemos considerar um tempo necessário para a nossa restauração? Sim, e o tema de hoje tem muito a ver com restauração. E eu convido você esta manhã para abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, onde nós leremos do verso 1 até o verso de número 11. Livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei Artaxerxes. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e queremos te pedir agora, no nome de Jesus, teu Filho, que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra e assim possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. No nome de Jesus, teu Filho, oramos. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler para os irmãos, nós encontramos aquele período em que o Senhor já havia revelado a Daniel, lá no capítulo 9, que o tempo em que o povo retornaria do exílio babilônico tinha chegado ao fim, na verdade.
né, já a mando do rei Ciro, Esdras e alguns retornaram para Jerusalém para fazerem a reforma no templo. E agora chega a vez de todo o povo sair do exílio babilônico e retornar para Jerusalém. Era um tempo, de fato, de restauração. E é interessante nós percebermos algumas coisas nesse texto pequeno que nós acabamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a realidade. Para que nós possamos entender um tempo de restauração, meus irmãos, é necessário que nós possamos conhecer a realidade da situação. Observe que Neemias, no momento em que ele escuta dos seus patrícios e do seu irmão a realidade na qual se encontrava Jerusalém, ele compreende o motivo pelo qual era necessário que os judeus tivessem passado por tudo que passaram durante aquele período de 70 anos. E muitas vezes o Senhor nos coloca em situações, nós não compreendemos, ou até mesmo compreendemos e fazemos por onde estarmos em determinadas situações. Mas será que nós paramos e compreendemos de fato o motivo pelo qual nós estamos ali? Ou qual o motivo de estarmos passando por determinadas situações? Davi, quando foi escolher alguns dos seus conselheiros, dentre eles escolheram os filhos de Issacar. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os filhos de Issacar, eles eram conhecedores do tempo no qual viviam. Se o povo de Deus estivesse passando por alguma dificuldade, eles saberiam dizer, olha, o problema é político, o problema é econômico, o problema é social. Eles conheciam o seu tempo, conheciam a realidade do seu povo. Deus quer que nós conheçamos a nossa realidade, quer realidade social, quer realidade política, quer realidade econômica e principalmente a nossa realidade espiritual. E nós estamos aqui sendo desafiados por Neemias, para que nós possamos também conhecer a realidade da situação na qual nós estamos vivendo. Em segundo lugar, nesta manhã nós podemos também aprender com Neemias, no versículo número 5, quando ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Outra coisa que nós precisamos compreender nesse tempo de restauração, meus irmãos, é que nós precisamos considerar quem Deus é. Vamos olhar para os céus, vamos olhar para a criação, vamos olhar até mesmo para a nossa vida e vamos entender quem Deus é na sua majestade, na sua soberania. Ele é Deus que controla todas as circunstâncias de todas as coisas que foram criadas. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele sabe por que nós estamos passando por aquilo que nós estamos passando. Seja ela a dificuldade que for, o nosso Deus, Ele está no controle. E Ele deve ser visto como tal. Então, meus irmãos, vamos considerar, vamos lembrar sempre de quem Deus é. E de acordo com o livro de Isaías, no capítulo 6, nós sabemos que o nosso Deus é santo, santo, santo. Vamos olhar para nós, vamos saber quem nós somos. Quem nós somos é importante, porque quando nós comparecemos diante desse Deus que é santo, 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 nós devemos chegar lá, nos aproximarmos dele com a atitude de humildade. Não é interessante que na nossa liturgia nós temos um momento em que nós nos curvamos diante de Deus, no nosso momento de confissão, no nosso momento de contrição, que assim nós possamos também lembrar do terceiro ponto que nós podemos aprender com Neemias nessa manhã, é de nos colocar sempre numa condição de contrição. Spurgeon, em muitos dos seus devocionais, ele costumava dizer o seguinte: o estado mais saudável de um cristão é estar sempre vazio de si e constantemente dependendo do Senhor para a provisão. Ser pobre de si mesmo e rico em Jesus. Pessoalmente fraco como a água, mas vigoroso em Deus,
para executar grandes feitos. Eu acredito que nesse momento essa era a ideia que estava na cabeça de Neemias. Senhor, eu não sou nada, eu e os meus pais temos pecado contra ti, é por isso que eu me achego a ti, nesse espírito contrito e quebrantado, para que o Senhor possa olhar para nós e ter misericórdia de nós como povo. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que se nós queremos de fato ter a nossa vida restaurada, nós não podemos deixar de ter essa condição de contrição nas nossas vidas. Então coloque-se nessa condição de contrição. E o mais interessante, meus irmãos, é que quando nós lemos o capítulo 1 de Neemias, parece que é algo rápido, parece que é algo que você começou no versículo 11 e terminou começou no versículo 1, terminou no versículo 11, e foi tudo muito rápido aquela leitura. Mas se nós observarmos bem, uma palavra que se encontra aqui no versículo 1 diz, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, no calendário judaico, é o mês de novembro e dezembro. Um período compreendido entre, para nós, no calendário gregoriano, o mês de novembro e dezembro. Quando nós chegamos no final, no versículo 11, disse que Neemias fazia essa oração, ou tinha esse tempo de meditação diária, todos os dias. E quando nós finalmente chegamos no capítulo 2, diz no mês de Nisan. O mês de Nisan é o mês de março, abril. Não foram simplesmente 11 versículos, meus irmãos. Foram 4 meses de jejum e oração. Nós não podemos esquecer que a nossa atitude, nosso espírito de contrição diante do Senhor deve ser algo constante, porque nós não sabemos quando o Senhor vai nos responder. Mas é necessário estarmos preparados para essa resposta, seja ela qual for. Uma quarta lição que nós podemos aprender também com Neemias essa manhã, nós encontramos no versículos de 8 até o versículo de número 10. Quando ele diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Não é interessante que Neemias não procura por palavras bonitas? Ele não procura tecer elogios vazios. Neemias, ele fala a Deus aquilo que o próprio Deus já havia falado para o seu povo. Em quarto lugar, meus irmãos, clame a Deus pelas suas promessas. Clame a Deus por aquilo que é verdadeiro, que você sabe que é correto para a nossa vida. Clame a Deus pelas suas promessas. Quando nós lemos o livro do profeta Jonas, é bem interessante a leitura. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, quando Jonas já está dentro do ventre do grande peixe, Jonas, ele, no seu desespero de buscar a Deus, ele também, como Neemias, não procura por palavras bonitas. Jonas ora a própria palavra de Deus. Jonas cita alguns dos salmos, porque a palavra de Deus e a promessa de Deus, e Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Então, queridos, Deus nos conhece, mas é necessário que nós conheçamos a nós mesmos. Como diria Sócrates, nost ipsum, conheça-te a ti mesmo, conheça a sua estrutura. E nós sabemos que nada mais somos que pó. Mas Deus é santo, 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 soberano. Um Deus fiel que cumpre a sua palavra. Por isso, de nada adianta eu criar um palavreado bonito para me aproximar do meu Deus. Quando em Hebreus capítulo 4, eu sou orientado a chegar com coragem diante do trono de graça, para ali receber graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna.
Neemias clamava por esse socorro. O tempo era oportuno. E Neemias clama pelas promessas do Senhor. E por fim, meus irmãos, dentro desse tempo, desse início de tempo de restauração, que começa no capítulo 1 do livro de Neemias, nós encontramos o nosso último ponto, no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Todos os dias, durante 4 meses, até que a resposta do Senhor viesse, Neemias buscou colocar-se em sintonia com Deus. Talvez alguns de vocês lembrem daqueles rádios antigos, aqueles rádios que tinha AM, FM e OC, ondas curtas. Eu gostava muito de brincar com as ondas curtas no rádio do carro do meu pai, porque eu pegava estações estrangeiras. E era engraçado, naquela época eu era pequeno, e eu ouvia as notícias em outras línguas. Mas o mais interessante era o ruído que o rádio fazia até que eu encontrasse a frequência certa. Fazia um chiado estático, fazia alguns assobios, mas quando eu encontrava uma frequência que estava transmitindo, eu conseguia captar perfeitamente o som do locutor. O que nós precisamos entender, meus irmãos, nessa manhã, é que nós precisamos estar na sintonia correta com Deus. Nós precisamos estar na frequência correta com Deus, porque então nós não conseguiremos receber a sua mensagem, entender a sua orientação. Vamos aprender com Neemias a todos os dias, buscar colocar-se em sintonia com Deus, encontrar a frequência pela qual Deus se comunica conosco, e Deus se comunica conosco por meio da sua palavra. Por isso que no capítulo 2, quando o rei pergunta a Neemias, o que é que eu posso fazer por você, Neemias? E o texto diz, então orou Neemias e disse ao rei. Não foi, majestade, um momentinho só que eu vou pedir orientação ali e já volto para te responder. Foi, Senhor, fala, porque a frequência está aberta e eu estou ouvindo. Talvez essa tenha sido a oração de Neemias. E como é bom nós podermos ter a segurança de termos a consciência de estarmos na frequência certa com o nosso Deus. Para que, quando Ele fale ao nosso coração, nós possamos dar ouvidos à sua voz. Porque nós estamos na frequência certa, porque temos começado o nosso dia buscando a sua presença na sua palavra. Isso acontece, meus irmãos, na nossa devocional diária. Algumas aplicações desse texto. É necessário que nós possamos compreender a situação na qual nós estamos vivendo e talvez alguns motivos que nos colocaram ali. Ou até simplesmente compreender a vontade soberana do nosso Deus. Em segundo lugar, olhe para Deus. Entenda quem Ele é. Compreenda quem Ele é e procure viver a vida corandeu. Procure viver uma vida diante de Deus, por quem Ele é. Terceiro, nós nunca devemos esquecer de assumir uma atitude de contrição. Vamos lembrar disso. Diante desse Deus, como fez Isaías, ai de mim. Diante da santidade do Senhor, meus irmãos, que nós possamos comparecer sempre assim, quebrantados e contritos, como disse Spurgeon, vazio de nós mesmos, mas cheios do Senhor. Quarto, ore sempre e clame pelas promessas do Senhor. Ele é fiel e Ele as cumpre. Em último lugar, nunca esqueça do seu momento devocional diário. Ele é a chave para estar sempre em sintonia com o Senhor. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós compreendemos então para que o Filho do Senhor, o Filho do nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo viesse ao mundo. Era necessário que o povo passasse por isso,
para que por meio da transição dos governos chegasse finalmente à plenitude dos tempos. E foi exatamente ali, diante da contribuição de tantos povos, os babilônicos, os medo-persas e os gregos, e finalmente os romanos, que as coisas finalmente entraram em sintonia também, para que o nosso Senhor viesse ao mundo. Nós não conseguimos compreender todas as coisas, mas lembre-se que a revelação ela é progressiva. E se nós permanecermos em frequência, em sintonia com o Senhor, a cada dia nós descobriremos a sua vontade. E iremos viver nessa renovação diária. Como Paulo instrui os romanos no capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque assim vocês irão compreender a vontade do Senhor. Que Deus muito te abençoe nesta manhã. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo na tua palavra. Muito obrigado por esse aprendizado que nós recebemos do teu servo Neemias. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos recomeços diários, certos de que o Senhor jamais se cansa deles. Mas nos permite, Senhor, olhar para o exemplo de Neemias e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe.